Boa tarde a todos, eu sou Sidney Matana Júnior, arquiteto e urbanista, mestre em engenharia civil e ambiental e vou apresentar o trabalho Corredores Verdes Urbanos, possibilidades de infraestrutura verde para uma cidade de médio porte no sul do Brasil. Trabalho esse feito juntamente com os professores Juan Mascaró e Miriam Karasek da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, começando a introduzir o tema, nós temos a questão hoje da resiliência urbana, que é a capacidade de adaptação para a sobrevivência em um espaço urbano, compreendendo então as respostas das infraestruturas e da população em relação aos eventos extremos. Isso é muito importante nesse contexto de mudanças climáticas. Aqui no Brasil, o nosso contexto histórico induziu a verticalização e ao adensamento das áreas urbanas, o que acabou subjugando as áreas verdes e criando vazios urbanos que teriam um potencial de preservação natural e de lazer. E esse contexto também ocorre na América Latina, na África e na Ásia, em regiões de periferia e próximas áreas de risco, em que a população às vezes tem mais proximidade ao tráfego e à poluição do que o contato com as áreas verdes. E, nesse sentido, o sistema viário recorta a paisagem, isolando as poucas áreas verdes restantes, sendo que as ruas cada vez mais estreitas e impermeáveis vão deixando pouco espaço para iluminação, ventilação e arborização. A verticalização e o adensamento urbano geram a desconexão entre os espaços verdes, e isso cria um impacto direto na biodiversidade, além de impedir a criação de um trajeto verde, que ele pode ser utilizado por pedestres e por ciclistas. Os remanescentes preservados de áreas verdes são cada vez mais suprimidos pela demanda habitacional, e o sistema viário vai sendo expandido para acomodar cada vez mais o fluxo de veículos, e as áreas livres restantes, por vezes, são utilizadas para a implantação de equipamentos e infraestruturas urbanas. Então, se relega ainda mais esse espaço de áreas verdes. O contexto da pandemia também trouxe uma nova importância para as áreas verdes, né? À medida que as restrições foram passando, esses espaços públicos eles tiveram seu significado de retorno à normalidade, à convivência e à sensação de bem-estar. E o principal aspecto desse tema é o fator ambiental, que é o ponto a ser recuperado através da infraestrutura verde, com a regulação da umidade, da temperatura e a melhoria da ambiência urbana a partir da arborização, da implantação de parques, praças e de corredores verdes urbanos. Os corredores verdes são uma abordagem de ecologia da paisagem e de design ecológico, e eles são entendidos como corredores que vão permeando a área urbana, compostos por fragmentos naturais. E o principal objetivo é manter a biodiversidade e a conservação de baixo impacto, reconectando então os fragmentos florestais e áreas de conservação no meio urbano. Num contexto das mudanças climáticas, os corredores verdes urbanos também contribuem na questão hidrológica e a resiliência do espaço urbano, pois a partir do conceito de cidades esponja, a infraestrutura verde com pavimentos permeáveis e áreas vegetadas acaba reduzindo alagamentos ao invés de apenas escoar a água por vias asfaltadas. O objetivo deste trabalho é utilizar um software de sistemas de informações geográficas para analisar a viabilidade das conexões de corredores verdes e ciclovias e também pontos de ônibus em uma cidade de médio porte no norte do Rio Grande do Sul. Então, a área de estudo está localizada em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. É uma cidade de médio porte, com população estimada de 206 mil habitantes e uma densidade de 262 habitantes por quilômetro quadrado e característica de clima fundamental úmido tipo subtropical. Aqui nós temos então a imagem de satélite da área urbana de Passo Fundo, né, com o perímetro demarcado ali em vermelho, e a localização do município no estado. Passo Fundo conta com um plano de estruturação de equipamentos urbanos e espaços livres desde 2013. Esse plano utilizou dados quali-quantitativos para definir as diretrizes do dimensionamento dos espaços públicos, com um cronograma de 30 anos, subdividido em ações de curto, médio e longo prazo.
A meta é de ter 12 metros quadrados de espaço verde por habitante até 2042. E esse plano prevê uma atualização das plantas cadastrais e define os raios de abrangência para áreas verdes como parques e praças. Aqui nós temos então um mapa da revisão do plano diretor do município, identificando os principais espaços verdes, né, espaços livres de uso público. Nós temos também algumas reservas naturais e outros espaços menores que são classificados dentro desse sistema de espaços abertos. E como a gente já pode ver, muitos deles estão dispersos na malha urbana e não necessariamente conectados. Bom, seguindo então com o levantamento, né, através do Sistema de Informações Geográficas, foi utilizado o software QGIS com o Datum Sirgas 2000 e Sistema de Coordenadas UTM-22 Sul. Então nós utilizamos a ferramenta do georreferenciador para inserir os mapas da revisão do plano diretor e locar aquelas áreas verdes que eu apresentei anteriormente. Após foi utilizada uma ferramenta de pontos, que foi marcado o ponto central de cada praça, parque, reserva natural e os espaços de uso livre, né, uso público livre. Em seguida, utilizou-se o Quick Map Services para obter o traçado das vias, a localização dos pontos de ônibus e outras infraestruturas disponíveis. Então, são dados já existentes nas bases de dados do Google Earth, do Google Maps, e a gente consegue importar dentro do software. Depois, nós utilizamos a ferramenta de distância para o ponto central mais próximo, que traçou a menor distância entre as áreas verdes e apontando os caminhos preferenciais na malha viária que a gente conseguiu importar dentro do software, indicando então o menor deslocamento entre cada ponto. E por fim foram elaborados mapas temáticos então para identificar as vias com o potencial de implantação de corredores verdes. Seguindo então para os resultados, esse mapa apresenta então o levantamento das áreas verdes, né, com a sua distribuição dentro do perímetro urbano. Aqui foram marcados então os pontos centrais das praças, parques e outras áreas de uso público. Nós demarcamos ali também o principal corredor verde já existente na cidade, que é a Avenida Brasil, que é um eixo estruturador. Passo Fundo era uma cidade que era rota de tropeiros, né? Então ela se desenvolveu a partir da avenida, que era um caminho, uma passagem, e é uma avenida larga e arborizada. Então ela tem essa característica já de corredor verde e tem um potencial de conectar então vários bairros da cidade. Essa conformação então ela é decorrente de um processo histórico, né, como eixo estruturador, e à medida que a malha urbana se expandiu, foi se observando a redução da disponibilidade desses espaços como parques e praças, que eram mais concentrados no núcleo original da cidade. No mapa seguinte, então, nós apresentamos o caminho preferencial, que é a menor distância para conectar todos esses pontos das áreas verdes. Então, além do eixo estruturador, que é a Avenida Brasil, nós conseguimos identificar quais as vias, né, realizavam o menor trajeto para conectar todos os pontos dentro da área urbana. Claro que essas vias indicadas elas vão precisar de uma análise mais detalhada com a questão de gabarito, com a vegetação existente, a topografia, né, a largura dessas vias, então como que elas podem ser transformadas em corredores verdes. E além da Avenida Brasil, que já é o eixo estruturador e pode conectar a grande maioria dessas áreas na área central, outras vias também têm o potencial de realizar a conexão entre os espaços verdes, notadamente as avenidas 7 de Setembro, por onde passava a linha férrea que cortava a malha urbana de Passo Fundo, as avenidas Presidente Vargas, Rio Grande e Aspirante Jenner. Então são outras 3 avenidas na cidade, mais a 7 de Setembro, que era a antiga linha férrea, que tem esse potencial que poderia ser aproveitado então para conectar os espaços verdes. Por fim, nós sobrepomos também os pontos de ônibus para avaliar então a possibilidade de utilização desses caminhos preferenciais e também sobrepomos a questão das ciclovias, que hoje já há uma ciclovia implantada na Avenida Brasil e outra em implantação na Avenida Presidente Vargas, conforme indicado aqui no mapa. Então, nós notamos que os pontos de ônibus são bem distribuídos em relação aos caminhos preferenciais, então há
uma possibilidade de integrar essas áreas verdes através de rotas de transporte público, mesmo que alguns trechos ainda careçam de implantação, né, desses pontos de ônibus. Em relação às ciclovias, né, ainda já há essa oportunidade de deslocamento integrado a um corredor verde. E na Presidente Vargas, que é identificada como um outro corredor a ser conformado, né, já está sendo implantada uma ciclovia, e essa via se conecta com outra avenida identificada no estudo, que é a Aspirante Jenner. Então nós podemos ter aí uma outra articulação entre essas avenidas para criar um outro corredor maior. Estudos futuros poderão aprofundar então essas análises das vias, né, com o potencial já identificado para um corredor verde urbano, analisando as questões de vegetação, acessibilidade, mobilidade e até mesmo a implantação de imobiliário de parklets, que são um tipo de estratégia de infraestrutura verde que retira então uma vaga para inserir um equipamento urbano e também vegetação. Cabe salientar que a reconexão dos fragmentos urbanos é benéfica à biodiversidade, à qualidade do ar e à ambiência urbana, sendo a sua inserção necessária no planejamento municipal. E apesar das recentes revitalizações de áreas verdes realizadas pelas últimas gestões municipais, essas mesmas gestões têm investido massivamente no asfaltamento da cidade, né, que afeta na questão da permeabilidade, da resiliência urbana, do aumento das temperaturas e também dos últimos eventos de alagamentos e enchentes ocorridos em 2023. Então, chegando à conclusão do estudo, a implantação dos corredores verdes urbanos é uma estratégia fundamental para recuperar ecossistemas através da reconexão dos fragmentos das áreas verdes. Como uma estratégia, ela serve para a correção das distorções geradas no espraiamento e verticalização do espaço urbano, que acabou gerando esses fragmentos verdes, e os benefícios são inúmeros, né, dessa infraestrutura verde. No caso de Passo Fundo, esse tipo de estratégia pode reduzir os impactos gerados no microclima urbano e na permeabilidade, aproveitando então o sistema viário já existente e fortalecendo a conexão entre as áreas verdes já estruturadas. O estudo então buscou identificar de maneira preliminar as vias que têm o potencial para a implantação dos corredores verdes, e ainda sendo necessário avaliar o espaço disponível de cada via, a rede de infraestrutura existente, e a ferramenta SIG é um primeiro passo, porque ela nos permitiu criar um banco de dados que ele pode ser atualizável e é georreferenciado e funciona como um subsídio para o planejamento da infraestrutura verde pelos gestores públicos. E esse subsídio decorre da possibilidade de sobrepor diferentes camadas espaciais de informação, como a localização, pontos de interesse, redes de infraestrutura, que acabam facilitando então na tomada de decisão. Agradeço a todos que assistiram então o nosso trabalho e ficamos à disposição para eventuais dúvidas.